nobres amigos, nobres vassalos, e eu sou o príncipe Lukavic Possalski e nesse vídeo falarei para vocês sobre restauração e reconstrutivismo. Por que este tema? Porque na verdade são dois temas diferentes. Eu vou explicar um pouco da diferença entre eles e isso vai ser importante para poder explicar outras coisas mais para frente para vocês. Então vamos lá. Primeira coisa, qual que é a diferença entre os dois? Restauração é como o próprio nome diz, restaurar. Então, por exemplo, existe uma vila medieval lá, ou um castelo lá, e ele está em ruínas, ou ela está em ruínas. E aí vem o cara lá e restaura, faz o lugar deixar de ser uma ruína. Isso é uma restauração. O lugar já existia na Idade Média, ele por algum motivo virou uma ruína em algum momento, e aí a pessoa pegada ao lugar, ou sei lá, alguma entidade, coisa assim, pegada ao lugar, restaurou ele para ser o que ele já era. Porém, isso não é uma reconstrução, isso é uma restauração, porque apenas está renovando aquilo que já existia, no lugar que existia, era o mesmo, ainda é o mesmo, que só revitalizou ele. Enquanto o reconstrutivismo é o ato de reconstruir. Então, aí já é uma coisa meio diferente, você não tá... O reconstruir não é construir algo que já existiu exatamente o mesmo, só reformá-lo. Não, é criar um novo do zero a partir daquilo que já existiu, mas a partir da inspiração daquilo que já existiu. Esse daí, por exemplo, eu vou reconstruir um castelo. Significa que eu vou pegar um castelo que já existe em algum canto e vou construir um novo com as características daquele que já existe. E aí, neste caso, eu posso fazer uma reconstrução com base no querer copiar o que foi feito, o objeto final. Posso fazer uma reconstrução dos métodos que foi utilizado, mas sem imitar o resultado final ou imitando o resultado final. Posso reconstruir os propósitos pelo qual o negócio foi feito. Então, eu vou construir uma arena de justas. Eu posso construir ela com elementos modernos, com técnicas modernas, com formato que não existiu na época, mas para uma finalidade que existiu na época. Isso também é uma forma de reconstrutivismo. Então, o reconstrutivismo significa criar algo novo para reviver algo que já existiu, mas que vai ser algo novo, algo que não existia antes. Então, isso é o reconstrutivismo. E por que é importante falar sobre isso? Porque, no fundo, o que eu faço aqui é algo voltado para isso, para o reconstrutivismo. Porque eu não tenho como restaurar, por exemplo, eu não tenho como restaurar um castelo vivendo aqui no Brasil, porque os castelos existiram na Europa. Tá, até há controvérsias disso, mas enfim. Mas, no geral, os castelos existiram na Europa e eu estou no Brasil. Então, eu não tenho como restaurar um castelo na Europa estando aqui no Brasil. Mas eu posso reconstruir um castelo e construí-lo no Brasil. Posso fazê-lo com métodos existentes na época. Posso não fazê-lo nisso. Posso fazê-lo para finalidades existentes na época. Ou elementos dele para finalidades existentes na época. Então, no fundo, o que eu faço nesse canal é um grande reconstrutivismo. E aí vamos além. O reconstrutivismo pode não ser necessariamente de coisas físicas. Pode ser de sensações, de vivências. De tanto que, no fundo, o que é a luta de espadas? Hoje, se não um reconstrutivismo de uma vivência da época, né? De sensações da época. O que são as feiras medievais, se não um reconstrutivismo disso? Ou os grandes eventos, cerimônias, sei lá. Então, no fundo, esse mundo onde nós vivemos aqui, onde vocês estão inseridos nesse canal, na verdade é um grande reconstrutivismo de coisas da Idade Média. E podem se dar por esses três métodos. Pode ser o objeto em si, pode ser um método, ou uma intenção, um uso final que irá receber. Porém, isso vai mais fundo, isso vai muito além. Por exemplo, quando eu quero fazer uma reconstrução de uma monarquia, não necessariamente eu quero a restauração dela, porque a restauração dela significa reinar o mesmo território. Agora, se eu quiser reconstruir a minha monarquia no meu feudozinho, como eu vivo falando e brincando com vocês aqui, isso seria um reconstrutivismo, porque eu estaria reconstruindo uma monarquia em um território novo, em uma coisa nova. Não seria a mesma. Também que eu particularmente sou meio contra a ideia de restauração de monarquias, porque eu expliquei 1000 vezes vários motivos, mas eu acho que na verdade ainda se voltasse a mesma monarquia, ela seria uma nova, porque ela seria uma reconstrução, não uma restauração. Mas enfim, no fundo, tudo que fazemos aqui é tudo voltado para a reconstrução. Restauração em si, é como eu falei, se eu vivesse na Europa e sei lá, pegasse uma casinha medieval e restaurasse, pegasse uma espada velha e restaurasse, eu estaria fazendo uma restauração. Porém, mesmo lá, há os métodos de reconstrução. A reconstrução... Tem um castelo famoso na França, não lembro o nome. Vou fazer um vídeo sobre ele. E foi um castelo completamente novo, feito do zero no século XX, XXI. Só que foi utilizado métodos medievais para criar uma coisa com finalidade medieval. Então isso foi uma reconstrução. Então, mesmo na Europa, onde a restauração seria uma coisa possível, a reconstrução ainda é escolhida. Em muitos casos, porque a reconstrução permite coisas que a restauração não permite. Como a vivência, como a experiência. A possibilidade de criar algo novo, porque
Para você restaurar uma casa medieval, casas medievais são escassas. Mas uma casa nova de estilo medieval, não, isso é uma coisa nova, pode ser criada do zero. Não há uma limitação da existência delas pelo mundo. Então, a reconstrução é uma coisa muito bacana, principalmente para nós que vivemos no Novo Mundo. Para os que vêm no Velho Mundo, em Portugal ainda, é possível um pouco de restauração, mas ainda assim, eu vejo que a reconstrução é uma coisa que o povo nesses lugares curte em função de seus benefícios e suas coisas boas. E eu até perdi a linha do raciocínio aqui falando disso pra vocês. Mas enfim, o que eu quis dizer com esse vídeo é que esse canal aqui é um grande reconstrutivismo do período medieval e de coisas dele. E existem outras formas de reconstrutivismo históricos que eu não entro por minha área ser parar nesse período. Eu delimitei isso, até porque facilita meu trabalho e sempre foi meu grande objeto de curiosidade. Então, eu meio que também não gosto de avançar em outras coisas em função de perder o foco. E acredito que por esse vídeo seja isso. Esse tema vai ser muito útil para falar de outros temas mais pra frente. Sim, vou falar de outros temas baseados nesse. Mas eu vou parar por aqui. Espero que tenham gostado, espero que tenham compreendido. Espero que tenha sido útil para vocês essa pequena compreensão do que é reconstrução e reconstrutivismo. Like se gostou e até a próxima.